Bom, eu vou falar do evangelho de hoje, né? E hoje, mais ou menos, dá para dizer assim, ó, como é difícil acreditar em Jesus Cristo e da maneira, coisa que eu tive que passar para eu acreditar e transmitir a palavra, né? Que eu sei que é ouvindo a palavra de Deus que as pessoas acreditam. Evangelho de Mateus 1, 18 a 23. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento. José, antes de viver juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, ele que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Para nós termos a ação de Jesus Cristo em nós precisamos acreditar. Assim como Maria acreditou no anjo e disse: eis aqui sua serva, Senhor, concebeu o filho. Assim como José, que era um homem justo, ia abandonar Maria em segredo, mas o anjo disse: não, é do filho do Senhor, ele acreditou e criou. E assim como Jesus Cristo nasceu, foi perseguido. Dá para ver a história que nasceu, antes de nascer já estava sendo perseguido, depois que nasceu foi perseguido, e foi perseguido a vida toda e morreu por nós, o único que não podia cometer pecado, e ele veio para salvar dos nossos pecados. Aqueles que acreditam nele, e ele diz: eu não vim pelos curados, eu vim para salvar os doentes. Que se não tivesse doente, não haveria hospital. Eu era um doente alcoólico. E o álcool me fazia justo. Eu tinha um vazio lá dentro do meu coração, porque eu acreditava, em vez de acreditar em Jesus Cristo, eu acreditava em padres e pastores, igrejas, macumba, curandor, e aquele vazio ficava lá dentro. Aí eu perdi o controle da bebida, eu era condenado. Tá, tudo bem. Então nós temos que parar de beber. Eu só fui parar de beber, só fui mudar de vida quando eu admiti olhar para mim. Olhar os meus defeitos de caráter e entregar a Deus. Aí Deus começou a me ajudar. Quando eu olhei, daí vamos lá, no Jesus Cristo diz: antes de julgar os outros, tira a trave do próprio olho. E outra coisa que ele diz: entre os humildes e humilhados, lá eu estou, não estou naqueles que humilham. Então, precisei ser humilde para aceitar o que Jesus Cristo manda. Mas meus mandamentos, lá no fundo, sempre tinham uma pessoa boa dentro de mim e que não era visto por ninguém. Então eu comecei a buscar uma reformulação, e aonde começou a condenação. A condenação na fábrica me levou ao sofrimento extremo. E aonde que eu não tinha outra solução a não ser prece e meditação. Prece e meditação. Todo dia, até que receber o Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade começou a me mostrar ao redor. E quanto mais eu melhorava, quanto mais honestidade eu buscava dentro de mim, quanto mais uma pessoa certa, mais reparações eu fazia, eu percebia que eu era prejudicado. Meus cunhados diziam ser honestos, e são honestos, me prejudicaram e disseram que eu era culpado.
Falei para um outro cunhado, eu acho que ele está errado. Fez uma baita de uma fofocaiada de mim e me colocou, eu, uma pessoa que não sou, me ficando uns 10 minutos me xingando, me acusando de coisas que eu não faço. Digo, mas por que isso? Volta e meia vinha um aí, me fazia, me chamava a confiança e me dava um calote, e aí eu ia reclamar, cara, me ameaçava. Um irmão meu, toda vez que eu me encontrava com ele, cara, ele dava um jeito de me acusar de alguma coisa. Digo, mas o que está acontecendo? E me acusavam de coisas que eu tenho certeza que eu não fazia, mas o que será que é isso? Até que eu entrei no Evangelho. E daí até que um dia eu ouvi que o bem e o mal, ele se cria dentro de mim. Se eu regar meu coração, se eu fizer só o bem, se eu rezar, entregar minha vida a Deus, eu me torno uma pessoa boa e Jesus Cristo permanece em mim. E eu me torno imagem e semelhança de Deus. Agora, se eu me der valor mais a dinheiro, se eu gosto de lograr os outros, se eu quero ser mais que os outros, mentindo, logrando, cara, eu afasto Jesus Cristo do meu coração e as ervas daninhas começam a tomar conta do meu coração. E isso é os espíritos anti-luz, os que perseguem Jesus Cristo. E aonde que eu fui ver, Jesus Cristo diz, entre os humildes, os humilhados, lá eu estou. E a outra coisa que Jesus Cristo diz, não há árvores más que não dá frutos bons. As pessoas más não vão fazer coisas boas. Outra coisa que Jesus Cristo diz, tudo que há no teu coração, a tua língua fala. E eu comecei a prestar nessa atenção. As pessoas que me agrediam são pessoas egoístas, que querem ser mais que os outros, donos da verdade, e que o valor maior é o dinheiro. Em vez de troca de ajudar uma pessoa ou ficar com o dinheiro, eles preferem ficar com o dinheiro. Não se humilham, apenas gostam de humilhar. E outra coisa que eu vi também, língua soberba. A língua soberba, quando eu não tenho sabedoria, eu falo, Paulo os cotovelos. Não penso antes de falar. E eu comecei a observar que eu não estava dando bola para essas pessoas que estavam me criticando, que estavam falando, igual o irmão meu me dizia coisas, eu não estava dando bola. E eu comecei a perceber que essas línguas soberbas começaram a contaminar toda a sociedade. Quando eu fui me dar por conta, todos estavam contra mim, sem eu fazer nada de mal para ninguém. Apenas me tornar uma pessoa honesta. E aonde que nós vamos ver? Quando Jesus, no começo, quando eu sofria, quando eu passava sofrimento, é porque eu acreditava em padres e pastores, eu não achava o caminho porque eu não entregava a minha vida a Jesus Cristo. A partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, Ele me deu o Espírito Santo da verdade e eu me passei a tornar imagem e semelhança de Deus. Nós, quando entregamos a nossa vida, imagem e semelhanças de Deus, quando nós assumimos nosso defeito de caráter, quando nós se arrependemos, quando nós confessamos e quando nós admitimos que sem Deus nós não somos ninguém. Mas quando eu não admito meu defeito de caráter, eu digo que o outro faz, aquilo fica tudo lá dentro. Aí eu preciso estar sempre acusando as outras pessoas, sempre acusando. E se eu não me arrepender, e se eu não buscar em mim aquilo que eu estou falando, acusando os outros, meus defeitos, acusando os outros, segundo a Bíblia, inferno é sagrado. E Deus vem dizendo na Bíblia que a justiça tarda, mas não falha. Por que que Ele faz isso? Porque Deus não é pavio curto. Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem.
Ele vai dando tempo para as pessoas se arrependerem. Depois que tu morrer, cara, tu não se arrependeu, cara, o inferno é certo, lá o castigo é grande. E ele diz, ai daquele que prejudicar os pequeninos. E como eu vejo pessoas falando mal de bêbado, mal de drogado, como eu vejo pessoas falando mal de ladrão, de assaltante. E quando a pessoa está se recuperando, em vez de eles ajudar essa pessoa a se recuperar, eles vão lá e começam a condenar. Quando a pessoa está se recuperando, é Jesus Cristo tentando levantar ela. Ela está entregando na mão de Deus. Mas daí vem o capeta e começa a condenar, até que ela perde a força e cai e volta ao lixo de novo e morre. Essa é a nossa batalha espiritual. E eu aprendi isso quando eu comecei a fazer só o bem. Quando eu comecei depois da minha faxina toda feita, eu parei de compactuar com o mal, não publicar em Face, internet, no WhatsApp, nada de mal, apenas o bem e transmitindo a mensagem do bem, e parei de condenar os outros. Pessoa fez uma coisa, eu paro, não condeno, eu vou lá, transmito uma mensagem. Que é isso que Jesus Cristo veio nos ensinar a viver. A nós vivermos nele, transmitir a mensagem para aqueles que estão errados, para que se eles se recuperem e voltam à vida, buscam arrependimento, voltam à vida em Deus. Agora essa pessoa não quer se arrepender, então vai à luta. Por que eu me afastei dos parentes, de tudo? Eles dizem que eu não perdoo, mas não é. Eles dizem que não perdoam porque é o que tem no coração deles. Não perdoam, daí eles dizem que eu não perdoo. Eu me afastei porque eu estando junto, eu viro um alvo de calúnia e de fofoca. E para que as pessoas olhem no que elas acreditaram e no que elas falaram. Para que buscam o arrependimento e buscam a Deus, a Jesus Cristo, buscam a confissão ou seguem essa vida e o inferno para quem quiser. Hoje eu aprendo a transmitir a palavra de Deus e mostrar como eu venho me recuperando e perdoando sempre. E as pessoas que não se perdoam vão ficar dizendo que eu não perdoo. E com certeza Deus a palavra dele é certa. Esse que não perdoa, que não se perdoa, esse que mora com uma mentira no coração, infelizmente não terá vida eterna segundo o Evangelho. Abraço, Deus abençoe todos vocês.